último gol de Blanco em Copas do Mundo foi contra a França em 2010. Aliás, esse confronto entre França e México tem uma particularidade diferente. Particularidade não, uma maldição. Cuauhtémoc Blanco é uma das maiores referências do futebol mexicano. Talvez o maior ídolo seja mesmo Hugo Sánchez, mas depois de Hugo Sánchez, certamente o Blanco briga na segunda posição ali no ranking dos melhores de todos os tempos do futebol mexicano. Inclusive, o interminável Blanco, que encerrou sua carreira lá para os 40 e tantos anos, passou por diversos times mexicanos, ele chegou a disputar 3 Copas do Mundo, defendeu o México em 3 oportunidades em 3 Copas do Mundo. Poderia ter sido 4, mas não foi convocado em 2006. Em 98, ele fez seu primeiro gol em Copas em sua primeira Copa do Mundo. Foi no confronto contra a Bélgica. O segundo gol do Blanco em Copas do Mundo foi na segunda Copa do Mundo que o Blanco disputou em 2002 e foi na partida contra a Croácia. Em 2006 o Blanco não foi convocado e em 2010, com 37 anos, o Blanco disputava sua última Copa, seu último Mundial. E no jogo contra a França, o México venceu por 2-0. O primeiro gol foi marcado pelo Javier Hernández, Chicharito Hernández, e o segundo, de pênalti, foi marcado pelo Blanco. Não só o último gol que o Blanco fez em Copas do Mundo, como foi a primeira vitória do México contra a França em mundiais. Desta vez, não lhe queimaram os pés e Cuauhtémoc colocou o México na história. Sabe por que Montezuma não chorou quando lhe queimaram os pés? Perdão, seu Madruga, não, mas pelo que eu sei, eles queimaram os pés de Cuauhtémoc. Bom, então isso, porque Montezuma não chorou quando viu que queimava os pés do amigo? Bom, veja, segundo eu sei, seu Madruga, quando queimaram os pés de Cuauhtémoc, Montezuma já estava morto. Por isso não chorou. No entanto, vocês devem estar se perguntando o porquê da maldição. E eu já explico. México e França se enfrentaram em 4 oportunidades ao longo da história em Copas do Mundo. Inclusive, o primeiro jogo da história da Copa do Mundo foi entre França e México, onde a França venceu por 4-1. Esse foi o primeiro confronto entre França e México. O segundo jogo da história entre França e México foi na Copa do Mundo de 1954, onde os franceses venceram os mexicanos por 3-2. O jogo entre as duas seleções em Copas do Mundo foi na Copa de 66, e aí houve um empate em 1-1. E o quarto e último jogo, o México venceu por 2-0 com esse gol do Blanco, e foi a primeira vitória do México na história do confronto. Mas onde está a maldição? Eu digo, todas as vezes que a França enfrentou o México em Copas do Mundo, mesmo vencendo as 2 primeiras partidas e empatando a terceira, a França nunca avançou de fase. Todas as vezes que os dois se enfrentaram, a França caiu na fase de grupo. Em 1930, a França ficou em penúltimo lugar. Em 1954, a França também ficou em penúltimo lugar. Em 1966, a França ficou em último lugar do seu grupo. E em 2010, também a França ficou em último lugar do seu grupo. Essa é a tal da maldição azteca, que toda vez que a França enfrenta o México, ela não passa da primeira fase. Não contavam com minha astúcia. E antes de encerrar o vídeo, eu tenho 2 coisas para falar. A primeira é que talvez vocês estejam se perguntando se Azteca se escreve com Z ou com S. Com Z é a forma da escrita local, lá do México, e com S é a forma da escrita brasileira, do português, como vocês bem veem aqui na tela. E a segunda coisa a falar é, esse símbolo que vocês estão vendo aqui atrás é o símbolo famoso azteca, e talvez não esteja dando para vocês perceberem de forma nítida, mas é o símbolo azteca, e eu só queria dizer essas 2 coisas, e esse foi o programa dos gols do Blanco em Copas do Mundo e a maldição azteca do México contra a França. A ver cómo le pega Blanco. Mucha distancia. ¡Blanco!